pessoas, acho que a gente já pode ir começando. Antes de começar, na verdade, eu queria dar um aviso para o pessoal do grupo 2. Inicialmente, a discussão estava marcada para o dia 13, eu acho. 13 ou 13, ia falar 16, mas é 13 mesmo. 13 de maio. Só que a doutora Mariana, que a gente convidou para dar aula sobre epilepsia, só vai poder dar essa aula no dia 20. Então, a gente vai alterar essa data da discussão, porque eu acho que vai ser mais produtivo fazer ela depois da aula, né? Então, depois eu envio lá no grupo qual vai ser a nova data, mas provavelmente não deve ser muito distante do dia 20 para também não ficar atrapalhando as férias, né? Mas aí eu aviso lá no grupo certinho, mas só para deixar avisado que vai alterar, né? E então é isso. Sobre as discussões, né? Eu avisei na reunião de abertura da Liga que a gente ia ter essas discussões esse ano. E depois também eu acabei só falando naquela mensagem como vai ser, mas basicamente a gente pensou em fazer essas discussões para suprir um pouco, enquanto a gente está sem a escala dos ambulatórios e também a reunião da Neuro não está tendo por enquanto, então a gente achou que seria interessante e também para vocês terem uma participação um pouco mais ativa e não ficarem só ouvindo aula. Então hoje a gente vai começar com o grupo 1, os meninos vão apresentar e aí a ideia é que a gente a ideia é que a gente faça uma apresentação interativa. Então, peço que vocês participem, quem ficar à vontade. Acho que ninguém aqui precisa ficar com vergonha, porque está todo mundo aprendendo e vai ser muito legal se todo mundo participar. E é isso. E muito importante também, né? Não posso deixar de agradecer o Matheus, que eu acho que ele já está por aí. Matheus é residente lá na USP de Ribeirão, residente de neuro, e topou participar da discussão hoje com a gente. Então, Matheus, muito obrigada. E fica à vontade também para participar. E se quiser abrir o microfone para falar alguma coisa também, é isso. Os meninos já podem começar se quiserem. Vamos lá, então. Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Cássio, sou do sexto período da MESCAM e vou estar iniciando a nossa discussão aqui. Antes de começar, como a Késia falou, a discussão vai ser um pouquinho mais interativa, então eu deixei algumas coisinhas assim que eu vou mais explicar, vou descrever e vou deixar para vocês falarem como é que a gente já está escrevendo isso certinho no prontuário. E outra coisa é que, como o caso da internet, a gente teve que adaptar uma coisinha ou outra, mas bem pouquinho. Então, o caso vai ser um pouco mais direcionado, vai ser mais o que a gente vê alterado, ok? Vamos lá. Nosso caso é de um homem de 68 anos. Ele relata começo a 3 meses de uma sensação de choque, como se fosse um choque elétrico ao flexionar o pescoço, que se estende desde a coluna até os membros inferiores. Associado a isso, ele tem parestesia nos dedos do pé, desordens de marcha, perda de memória progressiva e lentidão do pensamento. Pode passar. Então, antes de começar o... Volta só um por favor. A gente viu que ele tem perda da memória da progressiva e um pensamento lento, então é a primeira coisa que a gente vai avaliar no exame físico dele. Vamos na cognição. Alguém sabe me dizer já o que a gente pode usar de exame para avaliar objetivamente essa cognição? Mini-mental. Top, vamos lá. Isso aí foi fácil, né? No Mini-Mental eu iria, na verdade, para anamnese, né? Antes de aplicar teste Isso. padronizado. Eu iria perguntar o que que é essa perda de cognição, qual o domínio, se ele tem uma disfunção executiva, se ele tem uma disfunção de atenção, e isso com questionamentos mesmo da anamnese você consegue, de certa forma, triar. Antes de usar um teste padronizado, como o Mini-Mental, que você vai ter que ajustar para tanto escolaridade quanto grau de instrução, basicamente. Correto. Como o Matheus falou, o que a gente vai precisar é somente o nível de escolaridade do paciente. É um questionário bem autoexplicativo, eu trouxe ele aqui para vocês. Ele se baseia em perguntas, ações, e você vai pontuando isso. No final do questionário, você tem uma tabelinha que, a partir do nível de escolaridade do paciente, você determina um limite inferior da normalidade para ver se ele tem ou não uma disfunção cognitiva.
As perguntas são, por exemplo, orientação, no caso, orientação espacial e temporal, a retenção de dados, que você fala 3 palavras para ele, já pede ele para conferir, né? Ele repete essas 3 palavras, e depois tem a memória. Na memória, você vai pedir mais para frente, mais no final do teste, né? Que ele repita essas mesmas 3 palavras. Temos também atenção e cálculo, você pede ao paciente que diminua 7 de 100, 5 vezes seguidas, ou você soleta uma palavra, né? Isso vai depender de cada paciente, do que ele tem mais facilidade. Temos também a linguagem, você pede ao paciente para nomear alguns objetos, repete nem aqui, nem ali, nem lá. E no final, na função espacial, você também tem um desenho, que é esse aqui embaixo, que você pede ele para copiar. Não é nada muito de beleza, não. Você vê se ele acerta o número de lados, se ele faz a interseção no lugar certinho. É bem simplesinho, mais para avaliar o paciente mesmo. O nosso paciente, a gente não tinha informação do nível de escolaridade dele, a gente levou em consideração como se ele tivesse aí um ensino fundamental completo. Pode passar para mim, Kézia? E ele acabou pontuando 18. No caso, ele estaria abaixo aí do limite inferior, e já comprova aí que ele tem uma disfunção cognitiva. Agora a gente vai para a marcha. A esposa do paciente estava junto com ele, falou que faz uns 3 meses já que ele está andando estranho, não sabe explicar como é que está, que ele não andava desse jeito, então você resolve fazer o exame físico. Pede o paciente para que se levante, sempre que possível, semi-despido e com os pés descalços, e pede para ele que ande, vá de uma ponta a outra do consultório. Aí eu vou descrever a marcha para vocês já podem ficar atentos. Depois disso eu abro para vocês tentarem acertar qual que é. Esse paciente, de início, você percebe que ele tem uma base alargada, que ele anda com dificuldade, e ao movimentar os pés, ele sempre levanta e abaixa eles com muita força, de forma explosiva, de forma que quando ele termina o movimento, ele bate sempre o calcanhar no chão com força. Além disso, ele sempre inspeciona, ele está sempre fiscalizando o seu olhar, o seu andar, a partir da visão. Aí, alguém sabe me dizer o nome dessa marcha? O que significa? Se eu falar, não vai ter graça, né? Acertar aqui no chat, marcha talonante. Eu conhecia também como marcha tabética, eu não conhecia marcha talonante. O Eduardo me falou depois. Pode, pode liberar aí, Kézia. Em seguida, a gente tem que pesquisar mais a fundo essa marcha, né? A gente tem que diferenciar, sei lá, a marcha cerebelar das alterações são devidas ao cerebelo, se é algo da própria acepção, se tem algum cunho vestibular. Para isso, a gente usa essa prova, que é a prova de Romberg. Ela baseia em que você coloca o paciente de pé, com os pés juntos, com os braços junto ao corpo. Primeiro você avalia ele parado assim, vê se ele tem alguma oscilação. Algumas pessoas têm uma oscilação aí fisiológica, não chega a ser algo importante. Depois de avaliado, você pede ao paciente que feche os olhos. E aí ele pode ter alguma alteração desse equilíbrio com o fechado dos olhos. Tem três alterações que a gente pode citar aqui de começo, seria a alteração sensitiva, alteração cerebelar e alteração vestibular. O nosso paciente, ao fazer a prova de Romberg, a gente percebe que ele tem uma oscilação leve de olhos abertos. Aí, primeira vez que você pede que ele feche os olhos, ele começa a oscilar mais, cai para frente. Você segura ele, pede de novo que ele feche os olhos, ele começa a oscilar de novo, aí cai para o lado direito. De que vocês chamam isso? Ninguém? Nem no chat? Então tá bom, vou descrever para vocês. Guilherme falou aqui, sinal de Romberg, isso, Romberg positivo. Quando o paciente tem Romberg positivo, quer dizer que ao fechar os olhos, ele tem uma alteração do equilíbrio que pode chegar a cair. Essas alterações, quando o Romberg é positivo, pode ser uma alteração vestibular, né, aquele que o paciente cai sempre para o mesmo lado,
pode ser uma alteração sensitiva, que no caso é o caso do nosso paciente, né, que ele cai para frente, depois cai para o lado, ou o romper pode ser negativo também quando ele tem alterações cerebelares. No caso, ele não vai se alterar aí com o fechar dos olhos. Tá ok? Vamos seguir. Como a gente sabe agora que ele tem uma marcha de cunho sensitivo, né, a alteração dele é sensitiva, a gente pode aqui pesquisar como que está a própria percepção do membro inferior dele. A gente teve até esse teste aqui na aula do Dr. Marcelo, se alguém quiser falar o que que é. Estamos em falta aqui de boas aulas, mas seria isso, a prova do calcanhar-joelho. A gente pede ao nosso paciente que faça essa prova, ou seja, ele pega o calcanhar de um dos pés e vai ao membro contralateral, começa pelo joelho e depois você pede a ele que siga com o calcanhar, tocando sempre a perna na crista da tíbia, até o resto do membro inferior. Depois ele troca e faz de lado. No nosso paciente, ele tem leve alteração na prova de calcanhar-joelho, ele dá uma deslizada aqui, deslizada ali, só que quando você pede ele para fechar o olho, essa prova fica bem pior, ele começa a errar para mais os movimentos. Alguém quer se arrisca aí a tentar abrir o microfone, falar com nós? Bom, então você tira a ataxia cerebelar, né? Fica mais que uma ataxia sensitiva. O problema dele é de propriocepção, ele não percebe onde está o local do membro do corpo, por isso que ele erra mais. Isso mesmo. Vamos então, vamos para a próxima. Aí a gente foi para o teste de sensibilidade. O teste de sensibilidade ele é feito como? Com um chumaço de algodão ou às vezes um pincel. Você pede ao paciente que feche os olhos e vai encostando isso pelo corpo dele e pede que ele identifique onde e qual o tipo de sensação, né? Se a gente fosse pesquisar aqui sensação dolorosa ou térmica, seria o mesmo teste, só que a gente usaria no caso da dolorosa ou uma agulha, um estilete rombo, e na térmica pode ser álcool, pode ser uma água morna. Nesse paciente, avaliando a sensibilidade, né, a gente percebe que nas mãos e nos pés, a partir ali do punho, isso é simétrico, tá dos dois lados, ele tem uma diminuição da sensibilidade, seja nas mãos, seja também nos pés, a partir ali do meio da canela. Aí eu abro aí para vocês, quem quer tentar falar o que ele tem. Lembrando que ele só tem uma diminuição da sensibilidade, ele ainda sente. Perfeito, a Fernanda acertou aí. É uma hipoestesia padrão luva-bota, é comum aí nas polineuropatias simétricas. E pode passar, vamos para o próximo. Agora, eu não conhecia esse sinal, acabei conhecendo até por causa desse caso, mas vou descrever para vocês, se caso alguém saiba, quiser falar, ajuda bastante. O paciente, ele relatava para a gente que quando ele flexionava o pescoço, ele sentia como se fosse uma pontada no pescoço, e a partir disso, associado a isso, ele tinha uma sensação de um choque elétrico, percorria todo o seu corpo, desde o pescoço até os membros inferiores. Isso ele está sentindo há 3 meses, foi o que abriu o caso dele e fez ele procurar o médico. Isso é para mim? Antes de mais nada, eu queria também a palestesia dele. Você fez sensibilidade tátil só. Queria ver se ele pegou fibra grossa. Isso a gente não tinha no caso, por isso que eu acabei nem abordando, entendeu? Para não ficar inventando. Beleza, porque eu esperaria, de acordo pelo exame físico que você tinha descrito, da questão de não ter a propriocepção. Normalmente, a propriocepção vai junto com essa via de pressão. Por isso, a importância da palestesia nesses casos, de sempre pesquisar. Provavelmente estava alterada.
Esse sinal que você descreveu parece sinal de Lermite mesmo. Beleza, Matheus, obrigado. Agora eu vou descrever o sinal de limite para vocês. Esse sinal de limite, ele consiste o quê? Você pede ao paciente que sente e pede ele para flexionar o pescoço, né? Aí ele sente esse sinal da pontada e esse choque. O que que causa isso? A literatura atual diz que ele é causado principalmente pela hiperexcitabilidade neuronal. E o que que pode causar isso? A gente tem aí as doenças desmielinizantes, como a esclerose múltipla ou a deficiência de B12. Temos a herpes zoster, o trauma de coluna com acometimento do funículo posterior, a hérnia de disco. E falando um pouquinho desse teste, ele é um teste que, inclusive o artigo que a gente pegou, ele faz uma revisão sobre esse sinal, diz que ele tem uma sensibilidade pobre, né, que ela varia de 3 a 17%, e a especificidade desse teste vai aí até 95%. Vou passar, Cláudio? Aqui a gente resume os achados do exame físico. Ele tem uma disfunção cognitiva, com o minimento marcando aí 18 pontos de 30, uma marcha talonante, o sinal de Romberg dele é positivo, a perda da própria percepção dos membros inferiores, hipoestesia padrão luva-bota e o sinal de Lermite positivo. Agora eu vou passar a palavra para o Eduardo, que ele vai continuar a condução. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Show. Sim, Eduardo. Pode passar o slide. E além daqueles exames que o Cássio acabou de citar, eles também fizeram exames dos exames cranianos, da força muscular, do tônus, da coordenação e de reflexos. Só que eles não encontraram alteração. Pode passar. Aí, a partir do momento que a gente está com uma suspeita de ataxia, o que é importante colher no exame físico para diagnóstico diferencial? Pode passar de novo, que eu já vou falar sobre. O Mutarelli, no Propedêutica Neurológica, ele traz esse esquema para organizar nosso pensamento quando a gente está diante de uma possível ataxia. Primeiro, ele coloca, a gente tem a questão, o que é uma ataxia? Ataxia é uma incoordenação que pode refletir na marcha. Ou seja, se a gente tem algum acometimento muscular que reduz a força e muda a sua marcha, a marcha do paciente, provavelmente ele pode ter um padrão que mimetiza uma ataxia, mas não é. Por isso a importância da gente fazer o exame da força muscular e fazer esses testes para evitar de entrar nesse diagnóstico errado de ataxia. Assim, a partir do momento que a gente vê que sim, se trata de uma ataxia, ele coloca que a etapa principal é diferenciar se é uma cerebelar de uma não cerebelar. Uma cerebelar é aquela que o paciente tem uma marcha ebriosa, uma base alargada, ele tem hipotonia e vários indicativos de uma síndrome cerebelar subjacente. Ele pode ter nistagmo, disartria e reflexo em pêndulo e várias características realmente de síndromes cerebelares. Excluindo isso, como nós excluímos no caso do nosso paciente, a gente chega nas não cerebelares. Principalmente as não cerebelares que eu vou citar serão a sensitiva e a vestibular. A sensitiva, que parece mais o caso que nós estamos apresentando, ela é característica pela marcha talonante, como vocês bem disseram anteriormente, e ela ocorre pela perda da aferência proprioceptiva. Assim, o paciente tenta compensar o déficit proprioceptivo com a aferência visual, e por esse motivo, quando ele perde essa aferência visual, como no caso do Romberg, ele cai e não tem padrão de queda, então ele pode cair para qualquer um dos lados. Além disso, ele pode apresentar hiporreflexia, ele pode
ele não apresenta nistagmo, como a cerebelar e a vestibular podem apresentar. E ele apresenta testes de sensibilidade alterados, como muito bem o Matheus colocou, teste de parestesia, de artrestesia e outros testes específicos, sensitivos, relacionados à sensibilidade proprioceptiva de pressão e de sensibilidade vibratória também. E entrando na ataxia vestibular, o quadro é um pouco diferente. Quando a gente... ele tem uma margem específica, que é em estrela. Ele apresenta um pseudo-Romberg, que é quando o paciente fecha os olhos, ele tem um padrão de queda. Se ele tiver alguma doença cometendo o labirinto direito, ele vai ter um padrão de queda ipsilateral à lesão. E geralmente é relacionada essa ataxia vestibular é relacionada a alterações de tronco encefálico, no caso das centrais, ou alterações periféricas, como uma alteração labiríntica, por exemplo. Além disso, ele tem todos os comemorativos de uma vestibulopatia, como vertigem, como nistagmo, e pode ter déficits auditivos também. E assim, por esse esquema, a gente consegue organizar o nosso raciocínio quando se trata de uma ataxia. Pode passar o slide. A partir do nosso caso, qual o diagnóstico sindrômico que vocês conseguem pensar? Síndrome sensitiva, sim. Faz sentido também uma síndrome cordonal posterior. O que mais? Só não vamos esquecer que ele tinha uma síndrome cognitiva também, né? Sim. Também. Mais alguma coisa? Mais alguma sugestão? Só me lembra a idade dele, por favor. Ele teria que voltar. 68. 68. Isso. Casado, solteiro, profissão de risco. Não tinha na anamnese. Se vocês quiserem voltar... realmente, a Fernanda colocou isso. Se vocês quiserem voltar, a gente coloca lá na anamnese e acho que é interessante mesmo. Esses são os achados do exame físico. E essa é a anamnese. Acho que a gente já pode seguir. Mais alguma sugestão? As hipóteses foram muito boas. Pode passar. A gente pensou numa síndrome sensitiva de fibras grossas, de sensibilidade profunda. Aqui a gente colocou uma polineuropatia de fibras grossas, mas faz sentido também pensar em síndrome cordonal posterior, e eu também tendi a pensar nisso, mas durante as discussões que nós tivemos antes, a gente foi por essa linha da polineuropatia de fibras grossas. E também tem uma síndrome, como o Matheus bem colocou, também tem uma síndrome
cognitiva por trás, mas deve ser uma síndrome demencial. Pode passar. E quais possíveis diagnósticos etiológicos que vocês podem pensar a partir do caso? Se vocês quiserem, a gente pode voltar lá para a anamnese e mostrar o exame físico de novo. Tinha relato de etilismo? Não, nada sobre etilismo na anamnese. Ó, tem muita coisa que cabe. Sim. Tem exame complementar, que eu vou deixar vocês falarem e vou pensar algumas outras coisas, e depois eu falo. Mas deixe vocês pensarem aí antes. A Fernanda já falou uma boa aqui, esclerose múltipla. Encefalopatia de Wernicke. A Thaís sugeriu. Eu tinha pensado, na verdade, também, além disso, na polineuropatia alcoólica mesmo. Sim. Etiologia alcoólica. Pode acontecer, mesmo sem Wernicke. Aham. Também tem essa hipótese. Um clássico com essa combinação de declínio cognitivo e pegando coluna posterior, que é sífilis, não tem como esquecer. Sim. Pode comentar um pouquinho dessa questão da sífilis, Matheus? De B12 perguntar de B12. pode ter também. Pode ter B2 também. pode ser também. E B12 também pode dar declínio cognitivo. Uhum. Pode acontecer. Sífilis, assim, cada vez mais a gente encontra casos atípicos e não o clássico do tábulos dorsalis, que é descrito como um acometimento preferencial de funículo posterior, que pega justamente a via de propriocepção, a via parestésica e de tato epicrítico, que vai lá pelo funículo posterior, faz sinapse em núcleo cuneiforme, grácil, depois sobe para a tálamo e metacórtex. Por isso, você às vezes tem paciente com sensibilidade térmica preservada, mas que tem esse problema tático, principalmente. E, bom, também responderia pelo declínio cognitivo, né? Que sífilis pode tudo, chamado também de The Great Mimicker. Mais detalhes eu comento depois. Vamos pensando em hipótese. O Michel também sugeriu metástase. E eu acho que eu posso seguir, né? Para o próximo slide. A gente pode pensar também nas bizarrices. Não, o A quê? gente pensa aqui. Não. Nas bizarrices. Ah, Tem excelente diagnóstico, esse, doutor. apesar de não ter... Não, vamos extrapolando. Que pode dar padrão de polineuropatia, principalmente de acometimento distal. PIDC pode dar, apesar dele não ter nenhum comprometimento motor associado, mas o que pode? E aí você tem as variantes, né? Você pode ter algumas síndromes paraneoplásicas que podem dar polineuropatia, essas reumatológicas, que também pode dar polineuropatia, mas aí você costuma ter outros achados associados. Algumas vasculites, mas parece que não tem outros achados associados. Mas expandindo o leque de diagnóstico, é esse. Uhum. É isso. Como acréscimo, a gente também, que o Matheus colocou que é sífilis, né? Que até foi investigado posteriormente. Acabei dando um spoiler aqui. E a gente também pensou na neuropatia associada ao HIV. Pode passar. A partir dessas hipóteses diagnósticas, quais exames complementares pedir? Anti-HIV, ok. T4 TSH, ok. Mais sugestão, gente? Mais sugestões? Galera, bora acordar. Manda aí mensagem. Bota o microfone ligado.
caso tá interessante. Daqui a pouco o Matheus Emerli, que já vem fazendo altas considerações também, vai trazer um caso. Todo mundo ativo aí, hein? Volta lá, Dudu, para o pessoal ver. Isso, Luiz. Semia unificada faz sentido também. Pós-diabetes aí. Hipovitaminose de B12, a gente tá pensando em B12. Uhum. Tá vendo, João? João gosta de ficar vendo as coisas antes. Mas dá suas sugestões, João. Uma opinião completamente enviesada. Algum exame de imagem cabe aí, gente? Outros exames sorológicos, outros marcadores como para fazer diferencial. Matheus, tem alguma outra coisa que caberia a gente buscar na história dele e no exame físico para poder ajudar a gente? Olha, além da palestesia, eu acho que sobraria realmente para os exames complementares. A questão de investigação. Ele vai ganhar a triagem completa, claro, o básico. Hemograma, ureia, creatinina, hemoglobina glicada. Coisa que a gente tem que fazer considerando doença, síndrome demencial e considerando polineuropatia. Vai ganhar B12, vai ganhar VDRL, vai ganhar a glicada, eu já falei, vai ganhar TSH, T4. Que mais que ele vai ganhar? Líquor, importantíssimo, né? Um paciente com uma demência considerar. Tem que ter líquor. E considerando que ele tem déficit neurológico, ele vai ter que ganhar a neuroimagem. Não tem como funcionar sem isso. TP, TPA, claro, para poder funcionar. Você não vai querer funcionar, de repente, para uma pessoa que tem um TP de 2. Não é algo divertido de fazer. E como ele tem essa polineuropatia, ele vai ter que ganhar uma eletroneuromiografia. Não tem jeito. Pode passar. O Matheus fala basicamente todos que no caso eles pediram. E foi bem isso. Pode passar de novo. Nos resultados, eles observaram uma anemia macrocítica, uma vitamina B12 bem reduzida, e na eletromiografia eles observaram uma polineuropatia com acometimento axonal, sensório e motor. Depois disso, e entendendo que era um quadro relacionado à hipovitaminose B12, pode passar, eles fizeram um tratamento, né, com vitaminose B12 intramuscular, e depois de 12 meses o paciente teve recuperação completa do quadro. Agora, quem vai apresentar é o Caio. Caio. Boa noite, pessoal. Todo mundo tá me ouvindo? Estamos sim. Opa, vamos lá. Bom, agora que a gente já sabe qual que era o problema dele, que era justamente a hipovitaminose B12, vamos analisar, né? Por que uma hipovitaminose B12 deu esse tanto de problema no paciente? Bom, só uma recapitulação muito básica de bioquímica. O B12 é uma vitamina hidrossolúvel. Ela vem basicamente de fontes animais, carne, ovo, leite, etc. Como as vitaminas do complexo B, ela tem funções metabólicas bastante importantes, principalmente na geração de energia mitocondrial. E ela especificamente é fundamental também para a replicação do DNA. A deficiência de B12 não é um problema tão incomum, e as causas principais são a desnutrição e a mal absorção relacionada à idade, principalmente devido à perda do fator intrínseco gástrico. Pode passar? Bom, vitamina B12, ela participa de vários processos celulares. Aqui eu escolhi 2 que estão mais relacionados diretamente com o caso analisado. Uma das vias de ação da vitamina B12, ela age na conversão de metilmalonil-CoA em succinil-CoA. Ela pega o ácido metilmalônico, transforma ele através da enzima MUT em succinil-CoA. Essa conversão ela tem
uma importância grande para esse caso, porque a conversão em si ela é fundamental para a produção de mielina, justamente por causa da questão energética, que o succinil-CoA vai agir no ciclo de Krebs depois. E porém, apesar por mecanismos que ainda não estão totalmente elucidados, o acúmulo do ácido metilmalônico ele causa danos nervosos aos pacientes. Não sabemos por que exatamente, mas a falta de B12, como não vai converter o metilmalonil, ele vai causar um aumento no ácido metilmalônico e vai causar uma degradação da bainha de mielina. Pode passar? Kézia? Pode passar? Aí, ótimo. A vitamina B12, ela também age no ciclo dos folatos. Essa ação no ciclo dos folatos ela é mais relacionada à síntese do DNA e também à síntese de mielina. Então, de todos os processos que a vitamina B12 podem estar agindo nesse paciente, os principais são esses dois. Aqui uma imagem, para exemplificar, pode passar? Aqui uma imagem para exemplificar tudo. Temos a via do ácido metilmalônico, que ele se transformaria em succinil-CoA pela metilmalonil-CoA mutase, a enzima MUT. Isso é fundamental para a produção de energia, para o metabolismo de lipídio e, como eu falei, a redução do ácido metilmalônico impede ele de causar o dano nervoso. E, do lado dos folatos, através da metionina sintase, a vitamina B12 ela vai transformar o 5-metil-tetrahidrofolato em tetrahidrofolato e a homocisteína em metionina. Esses dois são fundamentais para a produção especificamente de mielina e para a produção de DNA e RNA. Pode passar? E agora, como deve ser feita a reposição de vitamina B12? Bom, não há um esquema padronizado de tratamento. Existem vários que apresentaram alguma eficácia em estudo controlado. O que a gente estabeleceu é que a via parenteral ela é preferida em pacientes com sintomas neurológicos ou neuropsiquiátricos, porque muitas vezes eles podem esquecer de tomar um comprimido, esquecer dose, pode estar impossibilitado de tomar um comprimido, então o ideal é que se faça parenteral intramuscular. Nos sintomáticos, recomenda-se 1.000 microgramas de vitamina B12 em dias alternados por 2 semanas, seguido de uma vez ao mês ou uma vez a cada 2 meses. Aí a depender do tipo de vitamina B12 que está usando, se é a cianocobalamina ou se é a hidroxicobalamina. Para crianças, a dose é de 50 a 100, sempre intramuscular e uma vez por semana, até que seja corrigida a deficiência. Algumas pessoas vão precisar de fazer essa reposição por toda a vida, talvez por uma falha genética, talvez por falha na produção do fator intrínseco gástrico, e essas pessoas terão que usar uma vez ao mês ou uma vez a cada 2 meses, se for cianocobalamina ou hidroxicobalamina. As pessoas com sintomas neuropsiquiátricos, elas devem ser reavaliadas de 2 a 3 meses após o tratamento. E deve-se considerar estender a terapia até 6 meses depois da melhora dos sintomas, para garantir que eles não voltem. E é isso. Muito obrigado. Quanto a esse caso específico, a gente só tem que lembrar que um paciente de 68 anos, vamos lembrar de uma outra doença que pode dar déficit de vitamina B12, que não uma baixa ingesta, anemia perniciosa, lembra? Nesses casos que acomete mais idoso, realmente uma reposição oral não dá conta. O esquema, realmente tem vários esquemas, eu vou falar o esquema que a gente faz aqui. Vocês vão rir da quantidade de vitamina, mas é isso que funciona. Uma semana tomando todos os dias uma injeção intramuscular de B12, ou seja, 5.000. Depois, uma injeção por semana durante 4 semanas. Depois, uma injeção mensal até completar 6 meses. Aí faz a manutenção depois. Então, se foi investigado, às vezes foi baixa ingesta mesmo. Às vezes os velhinhos não comem carne, né? Acontece. Eu não sei se entra, eu lembro que há um tempo atrás teve um. Não, assim, acho que entra, né? Porque teve um caso desse no CAN, não igual ao esse aí. Mas a situação toda era até um paciente da gastro.
porque ele tinha. Ai, eu não lembro se era uma gastrite atrófica. Eu não lembro agora o que exatamente ele tinha no, no estômago, mas era um problema no estômago mesmo, no qual ele não conseguia absorver Gastrite atrófica também é associada, sim. isso. Então também a gente podia pensar em alguma coisa no estômago dele, mas ele tá com um exame físico aí bem neurologicamente descrito, né? O que acabou prejudicando a nossa visão dos outros sistemas. Talvez de alguma outra queixa, acho que também vale a pena mencionar, né? Pode falar, gente, eu tô aqui falando sozinha, não me deixa falando sozinha, não. Matheus, Opa, fala aí. eu posso fazer uma pergunta para você? Então, nesse caso a gente tem o sinal de Lermit que parece relacionado à mielopatia. Só que no exame de imagem e no quadro clínico não faz muito sentido isso. Porque não parece ter alterações causadoras dessa mielopatia. Querendo ou não, você tem um neurônio com metabolismo mais sofrido, né? Você pode ter uma alteração da própria mielinização, e no caso você viu que a polineuropatia dele é de fibras grossas e parece comprimento dependente, né? Uhum. Pior, começou em membros inferiores, é pior lá embaixo. Quando você tem esses quadros carenciais, você pode ter um neurônio mais sofrido, às vezes ele dispara, o limiar dele está alterado, porque o canal não está. Você mexeu no metabolismo dele, o canal dele não está funcionando propriamente como deveria, e acontecer esses choques, por anormalidade de funcionamento mesmo. Não necessariamente você vai ter. O sinal de Lermit ele é muito clássico da esclerose múltipla, tá? Ele é muito mais frequente na esclerose múltipla. Inclusive, no ambulatório do UCAM, vocês encontram diversos pacientes com isso. Aconselho, quando voltarem as coisas, pelo menos, examinar. E é realmente muito rico o exame do paciente com esclerose. Vale a pena. Entendi, obrigado. Eu não sei se ela ainda tá lá, mas o pessoal que tá tendo acesso ao hospital, a gente tem uma paciente muito colaborativa, que tem esclerose múltipla, que tá no segundo andar. Ah, saiu hoje, Lucas? Putz, quem tava no hospital ontem conseguiu ver ela. Mas, enfim, quando a gente vê algum caso legal no hospital e vocês quiserem, a gente avisa também. O que ela tinha, Fernanda, de exame? Oi? O que ela tinha do exame neurológico? Nossa senhora, tinha muita coisa. É, Então, ela tava. Deixa eu tentar. O Gui tem a descrição completa aí anotada, não tem, Gui? Por isso que até o Gui falou que a gente tava enviesado de falar de esclerose múltipla. Deixa eu pegar meu papelzinho que anota. Eu tenho que achar aqui, pera um pouquinho. Deixa eu pegar aqui o papel. Fala aí, você tem aí também. Beleza. Era paciente jovem. Acho que ela tinha uns 30 tinha uns, não, anos. tinha 31 anos. E ela tinha um quadro. Eu não cheguei a pegar toda a história dela, eu cheguei lá quando a Giovana já tava fazendo exame físico já. Eu falo história, você fala exame físico. Tá, vou tentar falar, hein? Vai você primeiro, Gui. Gui acompanhou bem o caso com os meninos da. Ó, o Lucas, a Grise, viu? O pessoal do quinto período que viu lá pode participar da discussão também, por favor. Parece que desde 2013 ela começou a ter uns sintomas sensitivos, umas parestesias, umas hipostesias que eram intermitentes, apareciam e sumiam depois de alguns dias e cada vez era um sintoma diferente. E ela foi convivendo com isso, até que em 2019 ela abriu com um surto franco de esclerose múltipla. Eu não lembro perfeitamente como é que foi esse surto, não. E no ano de 2019 ela foi diagnosticada, teve 3 surtos. Aí, há uns meses atrás, ela começou a usar natalizumab e está relativamente controlada. Mas parece que agora ela foi hospitalizada com uma queixa de uma fadiga bem extrema, que era a principal queixa da anamnese dela, e tinha mais os achados do exame físico. E aí a doutora Giovana estava até falando que essa hospitalização dela pode ser por um novo surto ou pode ser só pelo aumento da fadiga, porque ela está se cansando demais no dia a dia, né? Fazendo muita coisa, ela já é fadigada e a tolerância dela, que já é diminuída,
tem atrapalhado ela bastante e chegou num ponto que ela que ela piorou muito. Aí, enfim, tem o exame físico que tem as outras achados dela. Isso. Já peço desculpa porque eu não peguei muito bem a história dessa paciente. Cheguei ontem na metade, mas como a Tatá falou, ela tem realmente esse gatilho emocional da morte da mãe dela em 2009. Eu acho que ela, se eu não me engano, ela recebeu o diagnóstico algum tempo depois. E como vocês já falaram, tinha um exame de motricidade muito rico. Ela tinha realmente, na parte motora, um quadro bem sugestivo de uma lesão de neurônio motor superior, porque ela era bem espástica. Bem espástica, acho que eu tô exagerando, mas assim, você via que ela tinha uma marcha um pouco ceifante. É ceifante que fala, né? Deu branco agora o nome. Mas ela tinha Babinski positivo, tinha australgese positivo. Não, o Babinski dela não fazia o leque, não, perdão. Tinha o australgese positivo, que eu lembro que os meninos ficaram curiosos ontem. Deixa eu tentar lembrar o que mais que ela tinha. Você tá com papel anotado aí, Fernando? Eu tô procurando aqui meu caderninho. Mas ela tinha um Humber. Vamos lá, vai. Inspeção estática. Achei as fotos aqui. Você tá com o caderno? Você quer. A gente não cobriu Não, tranquilo. o rosto Às dela, vezes é um né? caso interessante para apresentar junto com a imagem, né? Para a gente ver Isso, o que bate e o que não bate. Porque às vezes isso, na esclerose você tem as lesões assintomáticas, né? isso, exato. Isso, tá, boa. É porque esse é o caso dos meninos do quinto período. Então, então já vou deixar aqui encaminhado para apresentação extra, então, galera. Ô, Fernanda, eu achei as anotações aqui. Você achou aí também? Não, eu não tô achando meu caderninho, tá tudo no caderninho. Tá, deixa eu falar aqui. Tá, na motricidade, ela tinha uma dupla hemiparesia com predomínio à direita. Ela tinha redução da amplitude e velocidade dos movimentos. Tinha a coordenação normal com o olho aberto e alterava com o olho fechado no índex nariz. Ela tinha um Humberg positivo, tinha alteração de marcha, tinha a disdiadococinesia e rechaço dela era normal. E o tônus, ela tinha uma espasticidade predominando no membro inferior esquerdo. Eu acho que uma coisa legal de comentar que você falou, Gui, que o pessoal acho que pode tirar proveito disso, que eu também não era tão ligada até ontem, essa questão da dupla hemiparesia. Alguém sabe por que é uma dupla hemiparesia e não uma tetraparesia? É porque foram duas lesões diferentes que acometeram um lado de cada vez, assim. Não foi uma lesão que acometeu tudo. É isso, não é? É isso, tem uma distância tem uma distância temporal aí Entre as lesões. essas hemiparesias, né? Então, eu achei isso muito legal, que eu não tinha me ligado exatamente para isso. São lesões com evoluções clínicas distintas no tempo, né? Mas alguém quer falar, que alguém viu o caso? Eu vou deixar, então, o Matheus apresentar, para não atrasar mais a gente. Atrasar não, que a gente não tá atrasado, mas para a gente poder aproveitar melhor a apresentação dele. Então, depois a gente vê com a Giovana. Se o pessoal puder participar, a gente passa o link lá e a galera vê a apresentação de caso deles. Que esse é um caso muito legal. Tinha um caso com muitos sinais semiológicos, muito rico. O paciente estava sendo muito gentil com a gente, então isso foi muito legal para a gente poder explorar. E a gente gravou vídeos, né, Gui? Então, vocês vão ter as imagens que os meninos vão pegar, que ela fez uma ressonância, acho que foi uma ressonância ontem. Mas ela também tem vários vídeos dos sinais semiológicos, a gente foi lá e filmou. Vamos lá, Dudu. Por que, nesse caso, não se pode usar nomenclatura de tetraparesia desproporcionada? Matheus, você quer comentar? Mas eu acho que é porque não é a mesma lesão de maneira diferente. Tipo assim, quando eu penso em tetraparesia desproporcionada, eu penso em uma evolução temporal única, mas na qual você tem um lado pior que o outro. Não sei se é isso. Tá? Pode comentar, Matheus, mas eu tenho essa impressão. Enquanto elas são dois quadros com evoluções diferentes. E vou deixa aqui para os meninos que quiserem ir no CAN, podem ir, tá lá. Tá, tipo assim, tem horários que tem menos gente, mais de tarde, mais pro final da noite, lá sempre tá mais vazio. É sempre legal vocês conseguirem pegar o professor, mas nem sempre dá. E acho que vocês já sabem que tem um controle da enfermagem
ali no segundo andar. Então, ali você já olha para quais pacientes são da neurologia, quais não são. Então, se você tiver mais afim de fazer uma visita direcionada para neuro, você vai lá no controle da enfermagem, olha os pacientes neurológicos e já vai direto naqueles leitos. Essa é uma dica que eu acho que muita gente não sabe, mas que vale a pena, já que a gente está tendo uma proporção muito maior de casos na enfermaria do que no ambulatório, né? Ao contrário do que a gente normalmente tem. Mas pode seguir, Matheus. Vou deixa também para você começar a apresentar quando você quiser. E muito obrigada, viu? Bom, já peço desculpas porque a placa de rede do meu computador queimou, ou seja, eu estou me virando aqui com o celular mesmo. Eu vou tentar mostrar algum vídeo com o celular mesmo. Quanto a essa questão da dupla emparesia, filigrama semiológico no final, no caso, não vai mudar muita coisa. Mas para deixar claro que foram eventos diferentes, ou seja, surtos diferentes. Mas, enfim, para você ter ideia, a gente não costuma nem usar tanto esse termo. Aqui a gente mais descreve os surtos e caracteriza o que teve em cada surto, o que teve de pior em relação ao que tinha antes. Fica muito mais claro do que você descrever todo o achado físico da paciente em um exame só, porque você fica na dúvida. Para quem for ler o prontuário, quando surgiu em cada evento, por exemplo, se eu tive piora primeiro da acuidade visual, ou se eu vou descrever a piora de qualidade visual junto com uma oftalmoplegia internuclear, junto com uma hemiparesia direita, fica tudo, você coloca tudo junto, quem está lendo depois vai ter que revisar o prontuário inteiro. E é o tipo de coisa que a gente não gosta de fazer, né? Só quando precisa mesmo. Pra otimizar tempo quando você tem um ambulatório muito cheio. Bom, eu vou tentar passar o caso, eu estou com as coisas da cabeça mesmo, vocês me perguntam o que quiserem, que eu vou tentar responder. Infelizmente, vocês vão ter que vai ser só na minha voz mesmo. Bom, foi um quadro interessante que internou, primeiro foi no ambulatório, depois internou aqui na HC. É um paciente de 74 anos, ele foi encaminhado para o ambulatório de doenças extrapiramidais, porque tinha uma queixa de. Isso é tudo referido, não é diagnóstico, tá? Uma queixa de tremor, que era um tremor que piorava quando ele ia fazer as coisas, ia pegar copo, enfim. E esse tremor ele foi piorando progressivo até o ponto que não tem descrição, não sabem relatar direito se começou de um lado, se começou de outro. A família também não é boa informante, vocês vão ver que isso é a prática da neurologia mesmo. Você vai ver muitos casos que a família não é boa informante, nem o paciente. Até o ponto que ele tinha uma instabilidade de marcha, ele não conseguia andar direito, andava, não conseguia fazer tandem. Aliado a isso, ele tinha um quadro cognitivo, estava apresentando alguns esquecimentos, estava uma lentificação de pensamento, estava também esquecendo o fogão aceso, estava. Isso tudo começou na metade do ano passado, ou pelo menos foi percebido pela família, provavelmente tinha mais tempo, na metade do ano passado. Foi ficando mais restrito, cada vez mais dependente dos cuidados, a ponto de precisar de assistência para trocar de roupa, a ponto de precisar de supervisão para poder tomar banho. E foi para nós. Essas são as queixas da família e foi para o nosso ambulatório basicamente assim. Não tinha história de uso de medicamento, não tinha história de uso de antipsicótico. Sim, esqueci uma coisa chave. Depois eu questionei a família, mas isso quando ele já estava internado, se ele estava apresentando algumas alucinações, porque na internação eu vi que ele tinha alucinação visual. Ele via gato, via cachorro, via gente. Não tinha alucinação auditiva associada, tá? E parece que ele já apresentava esse quadro desde dezembro do ano passado. Chegou assim, essa sopa de achados da anamnese. Vocês querem me perguntar alguma coisa mais da anamnese?
Esse tremor aí, você falou que é quando ele fazia as coisas. Era de movimento, então, né? Era intencional ou não era? Isso Como é foi que da é? anamnese falado pela família. Não Ah, foi tá, exame. ok. Por isso que eu falei. Às vezes o paciente vem com queixa de tremor, mas isso foi referido pela família. Perfeito, E, aguardando o exame tá final. bom? Não, você tem mais coisa para perguntar. Eu deixei de falar algumas coisas de propósito. Ô, Matheus, em relação ao tandem, você pode explicar o que que é? Eu não conheço. Na verdade, eu não deveria ter falado, porque isso é do exame físico. Mas, enfim, ele tinha uma dificuldade de marcha. Eu não passei para o exame físico ainda, da anamnese. O que vocês querem me perguntar mais? É isso mesmo, Luiz. É andar exatamente com o calcanhar na frente do dedão. Vocês querem saber de doenças prévias, vocês não querem saber de hábitos, vocês não querem saber de história familiar. Matheus, eu confesso que eu me perdi um pouco. Desculpa, deixa eu organizar um pouquinho melhor. Em linha temporal. Uhum, Foi um paciente que chegou no ambulatório de doenças do movimento extrapiramidal, uhum, encaminhado por uma queixa de tremor, referida pela família, que incapacitava inclusive para andar, ele ficava tremendo todo quando andava e não conseguia, foi evoluindo progressivamente, não conseguia mais andar direito. Quanto tempo essa evolução? Isso começou em junho de 2020 e foi evoluindo ao longo de meses. Evoluiu Piora, piorando ou, piora, piora, ou piora. só Não, foi piora, piorando? piora. Foi piorando o tremor. E associado a esse quadro de tremor, que era principalmente para realizar ações, para Uhum, pegar objetos, para andar, uhum, tremor referido pela família, não é diagnóstico neurológico, tá? uhum, Ele tinha um quadro de declínio cognitivo, principalmente de domínios executivos, ele não conseguia mais planejar ação, estava tendo um pouco de empobrecimento de vocabulário, estava tendo um déficit de atenção, não prestava mais atenção na conversa, às vezes repetia as coisas, e isso evoluiu de tal ponto que ele ficou dependente para atividades instrumentais de vida diária, ou seja, pagar conta, ir para banco, resolver problema, e dependente também para atividade básica de vida diária. Ou seja, precisava de auxílio na alimentação, precisava de auxílio para trocar de roupa, precisava de auxílio para tomar banho, ser supervisionado pelo menos. uhum. Essa foi a história que ele chegou. Vocês querem os antecedentes? Eu Sim. quero. De antecedentes prévios, nada. Só tinha uma história de cirurgia na infância e só. Medicamento não usava nenhum, só umas vitaminas aleatórias que não sabia referir qual. Vocês Histórico querem? familiar? Nenhuma. Não tem história familiar de tremor. Eu amo que você aqueceu a gente, assim, pra poder perguntar e a gente descobriu que não tinha. Pois é. Vamos lá. E hábitos, vocês querem? Aqui a gente costuma diferenciar de antecedente prévio de doença para hábito, tá? Hábito. Etilista pesado, bebia meio litro de cachaça dia, mas está há um ano sem beber. E você perguntou de alteração do sono? Isso. O Ele Gui tinha, na perguntou. verdade, a alucinação visual que era pior no período da noite. A família mesmo não referiu nenhuma agitação noturna, nenhum distúrbio de sono REM, que provavelmente você deve estar questionando, pensando em sinucleidopatia, né? Bom, vocês querem perguntar mais coisa da história? Não sei se ficou claro para vocês. Eu acho que tá claro, eu acho que é meu conhecimento que tá falho mesmo. Com, com dificuldade do que Tá perguntar. bom. Ele tem. Não, não. Eu acho que é isso mesmo. Ah, tá.
Bom, de exame físico, esse paciente, putz, se eu começar a falar exame físico, vai dar na cara. Não tinha alteração de segundo par, não tinha baixa acuidade visual, não tinha campimetria alterada, movimentação ocular extrínseca dele estava preservada, não tinha déficit sensitivo em ramos de V1, V2 e V3, movimentação de mímica mímica facial estava preservada, parecia que tinha uma hipomimia, mas ficou na dúvida se era só hipomimia ou era bradipsiquismo, na verdade, que às vezes acontece, de você ficar na dúvida. Você pode fazer essa diferenciação, Matheus? O que é hipomimia ou Na verdade, são duas coisas diferentes. É Isso. porque a bradicinesia, bradipsiquismo é aquela lentificação do pensamento, aquele paciente lento para entender as coisas. E hipomimia é aquele paciente que fica mais com face apática durante toda a consulta. Por que a dificuldade? Às vezes ele fica mais daquele jeito porque ele não está entendendo o que você está falando, pelo bradipsiquismo. Mas quando você fazia uma piadinha ou outra, querendo ou não, ele dava um sorriso, que às vezes não acontece no caso de hipomimia. Enfim, pode acontecer, de dar aquela dificuldade de esboçar emoção. Arrasou. Bom, língua não tinha alteração, na motricidade, não tinha nenhuma fasciculação, elevação simétrica de palato, úvula centrada. Mas ele tinha alguns movimentos muito rápidos e súbitos de face, mais à esquerda que à direita, periorbiculares, arrítmicos. Eu não vou falar o que é não, tá? Eu só vou descrever, pra vocês pensarem, senão vai ficar muito claro. Arrítmicos. E quando a gente pediu para... déficit de força ele não tinha, tá? Força preservada. Reflexos. Grau 3, bicipital, tricipital, estilo radial e flexor dos dedos. Reflexos grau 1... Não, desculpa. Grau 2, patelar. Grau 1, aquileu. O tânio plantar dele inflexo lateral. Não parecia ter rigidez. Ele tinha uma dificuldade de relaxamento, mas parecia voluntário. E na hora que a gente foi avaliar o tremor, propriamente, o tremor referido, aconteceu isso aqui. Eu vou tentar compartilhar minha tela, tá? Ótimo, beleza. Estão vendo minha tela? Tamo. Vocês vão ver muita coisa aqui. Bom, eu não sei como que tá aí. Não tá indo som, né? Não, tá não. Tá, não precisa de som. Aqui eu pedi para ele colocar as mãos em cima da coxa e contar de 30 até 1, tentando evocar algum tremor referido em repouso. E isso aqui era o que ele queixava de tremor. Importante, isso que ele tinha piorava quando ele encostava, tá? Quando eu Como tocava a assim? mão dele. Quando eu Quando você tocava tocava? a palma da mão dele, piorava. Opa, ele autorizou o vídeo, tá? Infelizmente apareceu o rosto dele, mas ele autorizou o vídeo. Tranquilo. Bom, como que eu pauso aqui? Pera aí. Bom, se vocês quiserem que eu repita o vídeo, eu sei que foi rapidinho, mas... Enfim. No final, o que que acontece? É difícil diferenciar tremor desse achado. Tremor normalmente são movimentos mais rítmicos,
Sim, então, flapping é um tipo de achado desse. Exatamente, Eduardo, mioclonia. Esse paciente ele tinha mioclonia, que são movimentos súbitos, arrítmicos, que geralmente você consegue piorar com algum estímulo tátil ou sonoro. Ele tinha mioclonias positivas e negativas também, que o Asterix é um tipo de mioclonia negativa. O Asterix é o flapping, que pode acontecer numa condição de tanto de abstinência, um paciente etilista crônico, no caso da hepatopatia alcoólica, desculpa, hepatopatia, encefalopatia hepática, desculpa. Mas pode acontecer em algumas situações carenciais, tá? Isso a gente tem que ficar bem atento. E pode acontecer em algumas outras ocasiões. Bom, esse paciente internou para investigar e a gente pediu alguns exames. O que vocês querem de exame para ele? Primeiro, o diagnóstico sindrômico. Só para deixar claro para vocês, aquilo lá, o nome que a gente deu foi poliminimelclones, tá? Poxa, não vou ficar falando sozinho. Dudu mandou aqui, síndrome hipercinética? É, vamos lembrar que ele tinha uma coisa muito chamativa no início do quadro. Eu comecei falando dos tremores para dar uma enganada, mas o que piorar, eu falei uma coisa muito grave. Ele teve um declínio cognitivo Cognitivo, é. absurdo. Para uma pessoa passar de um estado de funcional para dependente para atividade básica de vida diária, em questão de 8 meses, é muito rápido. Eu falei que o paciente tem alucinação. Ele, assim, claramente ele tem uma síndrome demencial, Uhum. junto com essa possível síndrome motora, não deficitária motora, mas essa síndrome com poliminimelclose. Matheus, eu vou Oi, perguntar porque eu realmente não manjo nem um pouco. Eu tenho muita claro. dificuldade em definir essas síndromes cognitivas. Você pode falar as principais pra gente? Ai, então, você tenta classificar os grupos das síndromes cognitivas de acordo com o domínio cognitivo que foi afetado. Daí você tem vários domínios cognitivos. Você tem domínio executivo, de planejamento de ação, você tem domínio de linguagem, você tem domínio de memória, você tem domínio de atenção, você tem domínio. Ai, cara, são 6. Desculpa, às vezes escapa os nomes. Não, você tá zero solução. Assim, a última coisa que você tá fazendo é solução, mas pode ir tranquilo. Não, os nomes escapam. Mas você tem muito domínio. De qualquer maneira, é um paciente que a gente vai ter que investigar e vai ter que triar para demência. Não tem jeito. E uma outra coisa é que a família é mais informante. Às vezes, esses pacientes eles têm quadro há mais tempo. Quando você vai puxando, você consegue, às vezes, ver que o paciente ele já estava mais ruinzinho há mais tempo, já não estava tão funcional como era, e isso foi diminuindo aos poucos. E que quando você tem algum acometimento em cima, ele dá aquele degrau, que aí fica nítido, que pode ser o caso ou não. Exames gerais. Hemograma normal, ureia normal, creatinina normal, glicada normal, B12 normal, li, sódio, potássio normal, cálcio normal. O que mais vocês querem? Coisas importantíssimas. Ó, o Caio perguntou aqui se ele tinha uma encefalopatia hepática. Isso, a Não, Aninha já botou. TJGP normal, fosfatase normal, gama GT normal. Melhor que a minha, inclusive. Não, eu não tô bebendo assim. Só um pouco. A vida do residente é complexa.
A vida do residente é complexa. Uma geladeira regada a cerveja, não. Ribeirão Preto, né? É impossível não beber nesse lugar. Aí você tocou num ponto sensível. Enfim, o que mais vocês querem? Vocês podem pedir muita coisa, tá? O que vocês quiserem. Esse paciente foi amplamente investigado. Hum. Sérico ou líquor? Ó, Dudu mandou VDRL, anti-HIV. Ah, você perguntou sério ou líquor? Só de você ter perguntado, ele já tem um líquor, né? Pelo que a gente. Ele foi amplamente investigado. Sim, ele tem eletroneuromiografia, inclusive. Mas o motivo que a gente pediu eletro foi um motivo bem elegante e, na verdade, a gente faz subuso da eletroneuro. Como aqui a gente tem fácil, a gente pede, às vezes, para investigar quadro de distúrbio de movimento. Ah, lembrando que o exame sensitivo dele não era confiável, tá? Eu esqueci de descrever para vocês, porque era um paciente que ele tinha um declínio, então ficou complicada a questão de confiar no que ele podia referir e no que ele não, no que era realmente. Foi um exame bem inconsistente. Sim, bebia bem, só que estava um ano sem beber. A gente está caminhando para o lado certo. A magnésio normal. A gente está caminhando para o lado certo. Paciente que tem déficit neurológico tem que ter. Não, não era intoxicação, não. Era um paciente que estava um ano sem beber, tá? E o quadro dele foi crônico. Não tem nenhuma história de exposição a metais pesados, nem nada do tipo. Ele era um garçom. Não digo de onde que era, mas. Enfim, vocês vão matar quando eu começar a falar os exames. Ou não. Vai ganhar ressonância, claro. Vai ganhar neuroeixo, né? Bom, esse paciente em específico ganhou também eletroencefalograma, tá? Porque a gente tem que lembrar que causa de mioclonia pode ser atividade epileptiforme. Então a gente tem que diferenciar as mioclonias em corticais, subcorticais, espinhais, às vezes. É difícil, mas a gente tenta. Bom, eletroencefalo dele. Ele ganhou também por conta da investigação de demência, que crises reentrantes ou status não convulsivo pode ser causa de declínio cognitivo. Sim, às vezes a gente tem status que duram meses, tá? Não necessariamente todo mundo fica rebaixado a princípio. Ressonância dele, relativamente normal, exceto por uma atrofia hipocampal. Classificação M2 à esquerda, M3 à direita, ou seja, tinha uma atrofia de hipocampo bilateral. Coluna dele não tinha alteração. Eletroencefalo dele, alterações inespecíficas, compatíveis com síndromes demenciais, ou seja, inespecífico. VD no sangue, 1/128. Citologia, 16 células, predomínio de monolinfo. Proteína no líquor, 98. Glicose normal. VD no líquor, 1/4. CIE no líquor, negativo. Não veio nenhuma reagência, né? Cultura negativa, o restante negativo. Ficou claro, né, o que ele tem. Eu não falei eletroneuro, né? A eletroneuro, eles não viram atividade de músculo agonista intercalado com antagonista, que seria típico no tremor, que a gente não viu aqui, e viu uma polineuropatia de predomínio sensitivo, mais leve a moderado, mais distal, no caso. Bom, já falei, né, os resultados, então fica claro que esse paciente tem uma neurosífilis.
apesar disso, a gente começou o tratamento para neurosífilis e ele não estava muito bem acordado, ele ainda estava um pouco confuso da internação, ainda estava apresentando algumas alucinações. Levando em consideração o quadro de etilismo prévio, eu fiz B1 em dose para Wernicke. Ele deu uma bela acordada, então ele pode ter hipofitaminose, lembrando junto. Às vezes o paciente não tem uma coisa só. Controle comportamental com quetiapina. Quetiapina à noite e risperidona de manhã para dar menos sedação. É um esquema que às vezes pode ser feito. E que no caso dele ajudou bastante. Ele ficou cada vez mais consciente, mais tranquilo, mas ainda não voltou ao basal. Ainda não voltou ao que era antes, né? Tá tratando, às vezes demora. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa dele. Os movimentos melhoraram um pouco, essas mioclonias, tanto que desde o início do quadro até hoje, que ele ainda está internado terminando o tratamento, ele diminuiu bastante a questão dos polimioclônios. Então, por que eu trouxe esse caso para vocês? Para ficar claro que é um paciente que ele tem várias coisas. Às vezes a gente não fecha em uma doença só. Provavelmente ele tinha. A gente tem pré-etiologia desses poliminiomioconos e déficit neurológico. No caso, déficit cognitivo. Tanto a neurosífilis, que pode causar isso, todo mundo sabe, é nítido. Ainda mais por isso que eu falei que nem sempre a gente encontra a apresentação clássica de tábuas dorsais. Além disso, é um paciente que possivelmente tinha uma carência de B1, então talvez um quadro de Wernicke, porque ele deu uma acordada, coisa que a gente não vê tão claro, tão rápido assim no tratamento da neurosífilis. Ele teve uma mudança boa. Além disso, é um paciente que tem atrofia hipocampal. Então, tratando tudo, ainda assim, ele está numa faixa etária de risco que pode muito bem ter uma doença de Alzheimer sobrejacente, que a gente não consegue fechar diagnóstico agora, porque a gente tem outras coisas para jogar a culpa. Mas é algo que a gente tem que sempre ter em mente para reavaliação e rediagnóstico, né? Mudar o diagnóstico. Pode acontecer. Isso acontece com frequência e recorrência. Inclusive, a gente internou ontem um outro paciente que, sinceramente, não tem a mínima ideia de qual doença ele tem. Tá em exame correndo. Um monte de exame correndo, mas parece ser uma polineuropatia. É uma polineuropatia desmelinizante. Já tô falando de outro caso, né? Deixa quieto. Mas manda ver, se quiser falar, a gente tá aqui pra Não, desse caso específico, só para não confundir as coisas. Vocês querem saber alguma coisa a mais? Alguém tem alguma dúvida? Gente, pode perguntar. Vou só fazer um adendo aqui, pessoal. Eu sei que muitos de vocês não chegaram nem no quinto período ainda. Então, estão bem distantes da prática. E, às vezes, algum desses exames até parece meio confuso. Me perguntaram o que era VDRL, gente. VDRL é o teste que a gente faz para sífilis. Sim, desculpa. É o Não, teste não. Fica tranquilo, Matheus. Fica tranquilo. Os meninos também não precisam ter... Só tô querendo dizer que vocês não precisam ter vergonha de perguntar. A gente tá aqui para aprender junto, viu? E a Só gente uma coisa, entende. só uma coisa importante para vocês. Já que eu falei em valor, é porque, desculpa, foi realmente no automático. Valor de referência para BD, negativo, né? Tem que vir negativo. Se a pessoa não tem sífilis. Quanto mais alto o título, ou seja, quanto mais diluições você faz, mais forte, mais intenso é o predomínio de treponema ou de antígeno de treponema na pessoa. Ou seja, se eu tenho 1 para 16, é uma titulação relativamente baixa para sangue. Mas, assim, é positivo de qualquer maneira. Quando eu tenho 1 para 128, isso é altíssimo. É nível realmente muito alto. Porque eu precisei de mais diluições para poder negativar o exame. Eu sei, é estranho. Vocês vão ver depois. Vocês vão ver. É tipo assim, se você tá achando uma diluição muito pequena, é porque tem muito. Mas é mais ou menos isso. E limite de celularidade para líquor, 5. Proteína,
geralmente 45, 40, mas lembrando que nos pacientes diabéticos a gente tem, e outras patologias, a gente tem que sempre ficar com o pé atrás, que pode ser até 50, você pode encontrar. Você encontra só um aumento de proteína isolado, um aumento leve, discreto. Pode ser por conta de diabetes, tá? Uhum. Boa. E glicose no líquor normalmente é pelo menos 2/3 da glicose do sangue. Justo. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Pode perguntar. É agora, é a hora. Tudo certinho? Meninos da diretoria querem? Eu tenho Pode uma falar. dúvida. Se a glicorraquia no diabético ela se mantém nessa proporção de 2/3? Sim, você encontra inclusive algumas glicorraquias bem altas. Você pode encontrar sim. Lembrando que às vezes isso oscila, né? Porque demora um tempo até ter um equilíbrio da glicose no líquor e glicose do sangue. Não é uma transferência automática. Se a pessoa, por exemplo, está um tempo prolongado de jejum e toma uma cacetada, faz quase um TOTG, e vai dosar glicose no sangue e glicose no líquor, isso pode dar uma discrepância maior. Mas, assim, no mundo real, a gente considera mais quando a glicose realmente está mais baixa e quando você tem uma diferença muito grande, sendo que é um paciente que não teve essa relação com a alimentação. Entendi, obrigada. Ó, Gui, pode até falar no chat, Gui. O Gui pediu para você falar sobre as diferentes apresentações do sífilis no sistema nervoso. Rapaz. Calma aí. Tô brincando. Você pode abrir o tratado de neurologia que você vai achar que sífilis dá tudo. Absolutamente tudo. De vasculite do sistema nervoso central até síndromes parkinsonianas, até poliminioclons, até causa de demência rapidamente progressiva. Você pode achar tudo. É ridículo. Tanto que a gente pede VD para todo mundo. É um exame barato, não custa nada, e de qualquer maneira, se vier positivo, você vai tratar para qualquer pessoa. Porque, independente ela ainda não ter a manifestação neurológica, ela pode ter. Então, faz parte da prática, né? Isso e HIV. HIV é outro bichinho que dá tudo. Inclusive demência para HIV. Também acontece. Ah, saquei, maneiro. Não sabia que minha pergunta era tão complicada assim. Não, cara, eu estava lendo, inclusive, das causas de mioclonia e, na verdade, das alterações motoras do sífilis. E, sério, nem os autores conseguem entrar num consenso do que sífilis não pode dar. E é complicado, porque se pegar qualquer paciente com distúrbio de movimento e fizer VD, mesmo que se vier positivo, você questiona, beleza, o distúrbio do movimento foi para sífilis? Eu não sei quanto que ele infectou, não sei quanto tempo que evoluiu. Às vezes o paciente não chega com um exame negativo e o outro positivo e você consegue flagrar exatamente. Então fica até difícil, né? Entendi. E uma curiosidade só. O quanto é comum a apresentação de neurosífilis atualmente, assim? Olha, como a gente testa muito, e assim, eu estou no centro viciado, né? Tudo que é mais complicado chega aqui. Às vezes, quando são casos mais tranquilos, trata nas próprias unidades básicas, a ponto de não chegar no estágio realmente de neurosífilis. Então é extremamente variável, acho que não dá para falar muito. Felizmente, a gente está vendo cada vez menos. E as apresentações clássicas, aquelas das síndromes coronais posteriores, estão ficando cada vez mais atípicas, desculpa, menos frequentes. E o que a gente está vendo mais é apresentação atípica, como foi esse caso. Apesar de eu achar que ele tem outros diagnósticos de base. De base não, por trás, que a gente ainda vai descobrir, só que só vai descobrir
melhor, só vai poder dar diagnóstico com o tempo, né? Vai ter que tirar esse fator confundidor, porque assim, ele tratou, só para vocês ficarem cientes mais ou menos como que é o tratamento, é neurocífilis. Tem alguns sistemas de tratamento. A gente está fazendo aqui pelo CDC mesmo. Vai tratar neurocífilis 14 dias com penicilina cristalina, trata internado porque, assim, 4 em 4 horas é uma penicilina. Então, imagina fazer isso em hospital dia, não dá, é impossível. E depois de tratar, a gente vai ainda manter a penicilina benzatina, 400 mil unidades, a cada semana durante 3 semanas. Qual o pensamento por trás disso? A gente está a ampliar o tempo de tratamento e, eventualmente, pegar algum foco remanescente extra-sistema nervoso. Além disso, se o paciente tem possibilidade de exposição, querendo ou não, ele está protegido, pelo menos esse momento, né? Uma curiosidade é que esse caso específico, o paciente era garçom de um cabaré. Tem alguma coisa diferente em ser garçom de um cabaré? É, justo, né? Então acabava Profissão de risco, né? profissão de risco. Dá pra quase fazer um CAT. Gente, mas é verdade, uai. O que vocês acham que tem no cabaré? Não, mas realmente ele chegou a casar com uma Ele casou com uma das pessoas que trabalhavam lá, então possivelmente ele pegou disso. Nossa, que Possivelmente. pesado. Ah, pois é. É o possível. Mas enfim, eu só do outro quadro, assim que eu tiver alguma coisa, eu faço mais direitinho para vocês, mas o quadro que a gente não sabe exatamente o que ele tem. É um paciente jovem de 34 anos, que ele começou com umas parestesias em membro superior esquerdo, junto com hipoestesia. Parestesia é formigamento, tá? É sintoma positivo. Isso no início de janeiro de 2019. Ficou de 2019 relativamente bem, só que o pai foi falando com ele que ele estava arrastando meio pé. E quando foi no início de 2020, o pai obrigou ele ao ortopedista, porque estava arrastando o pé, o ortopedista mandou para o neuro. Esse paciente evoluiu com uma fraqueza progressiva, principalmente membros inferiores, mas que depois evoluiu para membros superiores, a ponto de comprometer as atividades. Ele trabalhava em usina de açúcar, trabalhava com manutenção de máquina, Foi teve progressiva apresentador, simétrica ou assimétrica? E era ascendente? sempre pior à esquerda. Tá. Todos os sintomas neurológicos sempre piores à esquerda. E foi progredindo, apesar de usar metilpred, apesar de usar imunoglobulina. Esse paciente, a ressonância de coluna dele não veio alteração, a princípio, pelo menos, a que ele fez. A eletroneuromiografia dele veio uma polineuropatia sensitivo-motora. Antes de falar exame, deixa eu falar o neurológico, né? Tô antecipando as coisas. De alteração de par craniano, ele não tem nenhuma. Ele tem basicamente alteração de força e sensibilidade. Força dele, pra você ter ideia da gravidade do quadro que está agora, é um grau 3 para abdução de membros superiores. É um grau 3, não vou falar por segmento não, vou falar em geral. É um grau 3 proximal em membros superiores e distal de membros superiores. Ele tem deixa eu ver, um grau 3 em membro superior esquerdo, um grau 4 menos em membro superior direito. Em membros inferiores, proximal, ele tem um 4 menos em 4 menos proximal em membro inferior esquerdo. Membro inferior direito é um grau 4.
A extensão de perna dele é um 4 mais à direita e um 4 menos à esquerda. Dorsiflexão do pé é um 2 à esquerda. 2 não, é um. É um à esquerda e um 2 à direita. Ele tem Nossa. basicamente. É muito grave. E flexão plantar ele tem um 3 à direita e um 1 à esquerda. Ou seja, só para vocês saberem da graduação de força que a gente está usando. Grau 5, a força contra o examinador normal, ele vence o examinador. Grau 4 mais, vence, mas você percebe uma redução de força. Um grau 4, uma redução de força mais acentuada. Um 4 menos, você tem uma redução de força bem marcada, mas ele ainda consegue vencer um pouco. Tem uma certa resistência do examinador, mas não chega exatamente a vencer, na verdade. Grau 3, ele vence gravidade. Grau 2, ele movimenta se você tira a gravidade. Grau 1, ele tem basicamente tônus. Então, ficou claro que é um paciente que a coisa está feia. Dos exames dele que a gente tem de alteração? Ele veio com uma dissociação proteína citológica, veio com proteína de 80 inicialmente, e no líquor, lembrando que o normal é 40, mas não veio com celularidade aumentada, e a eletroneuromiografia dele veio como polineuropatia desmielinizante, sensitivo motora grave, com destruição axonal também grave. Esse paciente pode pensar tudo de exame que ele já fez. E a gente está refazendo agora, para ver se alterou alguma coisa. Esse é o nosso drama. E qual o pensamento racional? A gente pensou em PIDC, que é a polineuropatia inflamatória desmielinizante crônica, que dá esses quadros, é um quadro imunomediado, só que não está respondendo a corticoide, não está respondendo a imunoglobulina. E é assimétrica, que fala um pouquinho contra, apesar dele ter critérios eletroneuromiográficos para PIDC, isso é mais ou menos compatível. Então, com isso a gente tem que pensar nos diferenciais. Mas de qualquer maneira é bem ruim. Quando o caso estiver mais prontinho ou quando a gente conseguir evoluir na investigação, eu falo para vocês. Perfeito. Arrasou. Sempre arrasando. Mais alguma colocação, galera? Mais alguma coisa que vocês querem saber? Aproveitar. Pode ligar o microfone, pode mandar no chat. Já tem a lista de presença. Não esqueçam de preencher, tá bom? Então, alguém da diretoria quer falar alguma coisa? Por enquanto? Não? Gente, então eu quero agradecer aos meninos que apresentaram o caso. Ficou muito legal. Acho que vocês inauguraram bem. Um caso interessante. Eu acho que a gente vai aprendendo a fazer isso aos poucos, então eu vejo que os grupos vão estar cada vez melhores, mas eu achei que vocês fizeram muito bem e vocês conseguiram, acho que vocês deram um enfoque semiológico que eu valorizei muito, porque é muito importante para a gente estar aprendendo. Então, parabéns mesmo por terem trazido esses sinais, por terem falado mesmo. Eu acho que foi de muito proveito e vocês conseguiram nivelar a galera que talvez ainda não tenha passado pela semiologia ou que não tenha ainda concluído exatamente a neuroanatomia. Então, acho que isso é muito legal. Então, parabéns mesmo pela apresentação de caso. Arrasaram, tô feliz. E, Matheus, como sempre, muito obrigada pela presença. Eu falo sempre isso com os meninos, é um orgulho imenso a gente poder ter contato com vocês ainda, vocês são da nossa casa. E a gente ama o carinho de vocês, assim, é surreal. É muito feliz, é muito bom ser Med UFES e ver a galera sempre, a gente meio que se reconhece, né, por essa paixão em comum da UFES e você sempre recebe a gente muito bem. Recebi já vários elogios no privado. Nossa, foi muito bom você ter chamado o Matheus, porque ele tá ajudando muito, porque ele tá complementando, porque ele tá fazendo colocações interessantes. E a gente aprende muito com vocês, a gente fica muito orgulhosa de ver vocês crescendo e a gente espera muito chegar aí onde vocês estão, né? Então, muito obrigada mesmo, Matheus. Você sempre arrasa, sempre.
Pode chamar. Eu só vejo questão de tempo, porque tá bem rotina de residente. Rodó. Semana passada eu fiz 108 horas, tá? Pra vocês Foi, verem. foi exceção, foi exceção. Mas foi isso. A gente tá achando que vida de residente é o quê? É mole? Não é mole não, doutor. Mas é isso. Sim, 108, João, não foi 108, a na verdade, vacinação porque do eu time, não. peguei 24 horas de CTI Covid, né? Então, se fosse contar da residência, você teria que descontar dos 108, 24 horas. Eu considerei, que já é bastante coisa, né? Eu considerei as adicionais porque eu estou trabalhando no CTI Covid aqui da HC também. Então, é isso aí. A gente está na neuro, está na intensiva, faz ultrassom beira-leito, é isso aí. Só pra você ter ideia, eu tava com 5 pacientes, 3 precisaram de ultrassom, que mudou conduta, tá? Então, Socorro. prepara que o mundo moderno é esse mesmo. Uhum. Você fala ultrassom point of care ou Point of care, outra? eu faço. Gostei. Aqui o Gui tá contando 7 dias na semana, dá mais que isso. 7 já dias na entenderam que semana residente dá reside mesmo no 166, hospital. se eu não me engano. Oi? Eu acho que 7 dias na semana dá 166. Socorro. Sobrou 60 horas. O que você fez nessas 60 horas? Foi o tempo de casa até o HC. Nossa. Deus que me livre. Fê, deixa eu só falar um negócio aqui rapidinho. Com Eu certeza, fiquei fala. bem ausente da reunião de hoje, porque além de eu já ter visto o caso dos meninos, ainda chegou visita aqui em casa. Então, tá uma confusão. Mas da parte que eu acompanhei da discussão, achei muito boa. Queria agradecer também o Matheus, que foi uma presença, assim, algo que faltava nas reuniões. E os complementos que ele fez foram muito necessários. Foi muito bom e enriqueceu muito a nossa discussão e a participação do pessoal também. Eu particularmente, gostei bastante da discussão de hoje. Espero que nas próximas a gente vá apenas melhorando as poucas coisas que faltaram melhorar. Mas é isso. Agradecer ao Matheus, agradecer ao pessoal. E é isso aí. Também vou aproveitar para agradecer agora, né? Principalmente o Matheus. Quando ele falou do problema do computador, eu fiquei, meu Deus, coitado, porque meu computador deu problemas dias atrás, eu fiquei completamente perdida na faculdade. Então, mas fiquei feliz que você conseguiu participar pelo celular, né? E foi muito legal. Aí eu tô acompanhando aqui as respostas do Forms e acho que uma coisa que a gente pode fazer como diretoria é mandar alguns materiais no grupo, principalmente para a galera do básico, assim, algumas coisas de semiologia e de mais geral, assim, de neuro, para acompanhar. Mas, de qualquer forma, as próximas discussões vão ser depois de uma aula, por exemplo, já vou falar da próxima, né? Que a gente vai ter uma aula de epilepsia com a doutora Mariana, e aí depois a discussão de caso vai ser sobre epilepsia. Então, eu acho que ao longo do ano vai ficar mais fácil acompanhar. Como a nossa última aula foi uma aula de sêmio, aí algumas coisas realmente podem fugir um pouco, mas vocês vão vendo que ao longo do ano a gente vai evoluindo. Mas agora que eu vi os comentários, eu acho que a gente pode fazer isso, de indicar alguns materiais para vocês lá no grupo. Mas além desses comentários, é isso. Queria agradecer a presença de todo mundo, fiquei feliz que vocês gostaram, e especialmente a presença do Matheus, né? E acho que a tendência agora é sempre a gente convidar um residente para acompanhar, porque eles sempre agregam muito. Então, Matheus, mais uma vez, obrigada, foi ótimo. Fiquei feliz que todo mundo conseguiu ter um aproveitamento bom. Gente, só uma última coisa. Matheus, eu queria te pedir só um favorzinho, que você pode falar pra gente agora ou pra Kézia depois. A gente tem um quadro no nosso Instagram chamado Sem Neura. E aí nele a gente posta algumas recomendações de coisas extra-didáticas, assim, sobre neurologia ou medicina. É filme, livro, essas coisas mesmo. Então, se você tiver alguma indicação pra gente postar, que a gente tem o Sem Neura e o Sem Neura é prescrição do doutor, que seria o seu, no caso. Mas você pode mandar pra Kézia também depois, qualquer coisa. Abordando qual assunto? Só para Qualquer coisa. eu ter um norte. Não, é um livro, um filme, uma série, alguma coisa de medicina, que envolva medicina ou neurologia, ou alguma coisa a respeito, tá bom? É bem descontraído. Ah, sim.
Vou pensar. Eu posso achar. Tá bom, obrigado. Arrasou. Meninos, então, boa noite, bom descanso, muito obrigada pela presença. Na próxima a gente vai trabalhando esses microfones abertos, entendeu? Essa interação, mas eu acho que a gente vai enriquecendo isso com o tempo também. Mais uma vez, obrigada, Matheus, muito obrigada pelo carinho sempre. E é isso, gente. Boa noite, viu? Boa noite, bora estudar, né? Porque a vida não tá fácil. É isso aí, meninas. Exatamente. Beijo. Boa noite.